Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, trazendo mais jornalismo do cotidiano aqui para vocês. Hoje eu vou falar um tema específico assim que eu pensei e achei interessante da gente falar, principalmente porque o jornalismo pode ser muito bom, pode ser uma profissão muito boa, trazer muitos benefícios para quem está na profissão, mas é importante a gente ficar atento a algumas coisas, alguns detalhes, para que o jornalista não se auto-sabote, não participe, não entre numa autossabotagem e não se prejudique dentro da redação. Então prestar atenção em alguns detalhes que eu vou falar nesse vídeo para que fique bem atento às coisas que acontecem à sua volta e que perceba qual que são as coisas certas e quais que são as coisas erradas. A minha primeira dica é que você tenha pessoas de confiança do seu lado. Essas pessoas podem ser amigos ou podem ser conhecidos que são de confiança de você, seja na redação, seja na sua vida, mas que possam compartilhar da mesma profissão que você. Essas pessoas serão bastante importantes para que você tenha aliados dentro da profissão. Seja por uma fonte, seja por um furo de reportagem, seja para você conseguir um trabalho, seja para você conseguir uma promoção. É importante que você tenha pessoas que gostam de você e que você pode confiar. Que aquelas pessoas que você, em algum momento que você precisar, que foi importante para você, elas estarão do seu lado. Para você ter assim, chamar atenção dentro da redação, se você trabalha como redator, ou como repórter, ou como pauteiro, que existe ainda em algumas redações, o furo de reportagem é muito importante para que você ganhe pontos dentro da redação. Principalmente para você ganhar pontos com a chefia, A chefia adora um furo de reportagem, alguma coisa que você descobriu que é importante, ou você descobriu um tema que é importante e precisa ser falado, você conseguiu uma fonte muito boa para falar de um assunto que está na moda, que está na mídia. Você conseguir esses assuntos, você conseguir esse furo de reportagem, é muito bom para você ganhar pontos com a chefia e para você fazer uma matéria bastante interessante. Vai ter algum destaque que pode ir até para um cenário nacional, dependendo da redação que você trabalha. A gente fala muito da questão de assessoria de imprensa, que a gente precisa confiar muito na assessoria quando a gente vai entrar em contato com algum artista ou com alguma empresa que tem assessoria de imprensa. Mas preste atenção que a assessoria de imprensa, a agência de comunicação, o que seja, ela não está interessada no que você quer, ela está interessada no que o assessorado dela quer. Então não adianta você querer cobrar uma coisa do assessorado, querer cobrar da assessoria, sendo que a assessoria não quer falar sobre aquilo. Quando começa a enrolar muito, o assessorado não tá viajando, tá doente, tá isso, aquilo, outro, é porque não quer falar. Normalmente, 90% da situação aonde a assessoria de imprensa enrola o jornalista é justamente porque o assessorado não quer falar do assunto. Claro, você fazer um pedido 2, 3 vezes é aceitável, mas aí a partir do momento que vem muita desculpa, que o assessorado não pode falar agora, ou o assessorado não está presente agora, está viajando, a assessoria arranja muitas desculpas, é pra gente ficar bem atento sobre isso, porque é bem provável que o assessorado não queira falar do assunto ou esteja evitando completamente falar do assunto e a assessoria não tem uma saída para essa situação. Também levando em consideração dessa questão de assessoria de imprensa, sempre tenha um plano B para sua reportagem. Normalmente, em alguns casos, quando vem um factual, quando vem uma situação assim muito complicada e você está trabalhando numa reportagem que ela é um pouco mais fria, que não é do momento, e ela não vai mudar a vida das pessoas assim de uma hora para outra, normalmente essas reportagens elas têm muita tendência a cair do jornal, a cair do site e tal, serem adiadas justamente porque vem uma situação que ela é muito mais quente, que ela é muito mais interessante e que ela vai ocupar aquele espaço. A gente tem que sempre pensar na questão das mídias, Seja na internet, eu tô fazendo uma reportagem assim, mas chegou uma coisa agora que você precisa escrever porque é muito importante, é rápido, a gente precisa noticiar logo. Sempre tem essas questões, você sempre vai trabalhar com pautas frias, com reportagens frias que podem sair daqui 2 dias, daqui 15 dias, e vai chegar um factual que você vai precisar fazer. Então sempre tenha um plano B para sua reportagem, porque você precisa
precisa entregar aquela reportagem e você precisa de alguma maneira que aquilo se conclua de um modo mais rápido possível. Se uma fonte não quer falar com você, você procura outra, você tem a outra na manga para falar sobre aquilo. Se você está com alguma dificuldade de um dado, tenta ir atrás, vê se você consegue chegar no lugar, né, na empresa, lá na estatística que você precisa, justamente para que aquela reportagem não fique sendo adiada e em algum momento ela não faça mais parte ali do portal, da notícia, da televisão e que essa reportagem vai ser engavetada. A profissão de jornalista, ela nem sempre é justa, então você precisa contornar os problemas e você precisa tirar sempre um aprendizado daquela situação. Claro, tirar um aprendizado, por exemplo, de alguém que puxa seu tapete é um pouco complicado, mas quando você passa por algum problema dentro da redação, alguma coisa que eles não aprovaram de você, que não gostaram do que você fez, ou então que chamaram a sua atenção para tal coisa que você não tinha percebido, dali você precisa tirar uma lição. Então da próxima vez eu preciso prestar mais atenção no que eu estou fazendo. Isso aqui não faz parte. Muitas vezes a linha editorial da revista, do jornal, da internet, né, do portal, ela determina muito o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa colocar. Então, você precisa destrinchar o assunto aqui e no final você dá uma conclusão sobre aquilo. Ok, tudo bem, você vai fazer daquela maneira, porque é a linha editorial que o portal tem. Agora, se você vai fazer de uma outra maneira e na hora que chega, por exemplo, para aprovação da chefia, a chefia não gosta daquilo, você tem que prestar bastante atenção. Então, no que você vai fazer, no que você vai entregar, justamente para você não ter que refazer a sua reportagem. O repórter precisa ir à rua. Eu acho que isso é bastante importante, principalmente nos dias de hoje, onde se acomoda muito na cadeira de uma redação. Eu acho que o repórter, em dado momento, precisa ir à rua. Ele precisa ver aquilo com os próprios olhos para ele depois ir lá e colocar na reportagem. Porque é fácil você ligar para assessoria, é fácil você ligar para um órgão público e pedir tal coisa, é fácil fazer isso. Mas se você não está no local, se você não está presenciando a situação, seja, sei lá, um vazamento de água, uma reclamação na questão de saúde, educação, infraestrutura, se o repórter não está no local, ele não consegue transparecer aquilo. Normalmente um repórter de televisão vai estar no local, né? O repórter de portal normalmente ele não está, ou ele tira conclusões de imagens que ele viu, da própria imagem que o repórter de televisão fez. Então normalmente o repórter que trabalha em portal, ele não vai ao local. Ele vai se alguma coisa muito mais importante ou que ele está fazendo aquilo ali de modo exclusivo. Mas normalmente o repórter não sai. Mas eu concordo que o repórter precisa ir mais à rua para ele estar junto da notícia e prestar atenção em todos os detalhes. Anote tudo. Todas as informações que são ditas pela fonte, que são ditas pela chefia, que você conseguiu na rua, que alguém que você fez um boca a boca, né, uma entrevista ali na hora te falou, tudo isso vai ser importante para você colocar na sua reportagem. Nicolas, mas tem coisas que são desnecessárias. Você pode achar que naquele momento é desnecessário. Mas e depois? Sei lá, o chefe te pede para você conversar com 2 pessoas na rua sobre tal coisa e você já conversou. Aí você fala, chefe, eu já conversei com 2 pessoas, né, com 3 pessoas, eles falaram isso, posso acrescentar na reportagem. Você já adianta o trabalho. Você tem que prestar atenção em tudo que está à sua volta. Na reportagem, se você teve alguma dúvida da reportagem, aí você precisa ir atrás. Você precisa ir atrás daquela informação para você complementar. Seja a sua própria informação, ou seja, para complementar uma informação da reportagem. E por fim, lide com a pressão. Trabalhar com jornalismo é trabalhar sob pressão todo o momento. Se você está entregando uma reportagem que ela é factual, né, que ela é quente, que ela precisa ser noticiada o quanto antes, você vai trabalhar sim com a pressão. Vai ter erros? Trabalhar nessa pressão normalmente exige que as pessoas não cometam erros, não façam, ou então que se cometeu o erro no passado, que não cometa mais esse erro agora. É importante prestar atenção em todos os detalhes, prestar atenção em tudo que está à volta, para que essa pressão seja menor e que você consiga lidar com tudo isso. Então, para você não se auto-sabotar dentro da própria profissão, de você não se queimar na redação ou com os colegas de profissão, você precisa estar atento a esses detalhes. Eu trouxe alguns detalhes, não foram todos, senão eu ia ficar aqui num vídeo de quase meia hora falando de detalhes assim, mas eu acho que esses são detalhes importantes que a gente precisa levar para a nossa vida.
vida. E você, o que acha sobre autossabotagem? Você já teve algum momento da sua vida, da sua profissão, que você passou por isso? Seja trabalhando com jornalismo ou seja trabalhando com qualquer outra profissão? Comenta aqui embaixo para eu saber. Siga as minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Preste atenção em todos os detalhes que estão à sua volta. Preste atenção às pessoas que estão à sua volta, às cobranças e também à pressão por resultados, para que você seja um profissional dedicado e que leve a informação correta, seja para a chefia, seja para o próprio espectador. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.